A chacina do início de 2023 em Joinville. Crime completa 1 ano e acusados presos aguardam por julgamento no norte do estado. Nada de ilegalidade. Tribunal de Justiça derruba liminar. E advogado Felipe Melo vai tomar posse nesta quarta-feira como secretário estadual da Casa Civil. Temporal no Alto Vale do Itajaí. Chuva e ventos fortes provocam estragos na sede da Prefeitura de Ibirama. Bons resultados no Hemosc. Hemocentro do Estado registra alta no número de doações em 2023, na comparação com 2022. No comércio, lojistas na expectativa. Queda nas vendas no comércio neste início de ano preocupa lojistas. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a chacina que matou 11 pessoas em Joinville, que completou hoje 1 ano. 12 pessoas aguardam julgamento e uma está foragida. Há 1 ano, Joinville vivia o fim de semana mais violento da história. Motivado pelo chamado Tribunal do Crime, 11 pessoas foram mortas em 2 bairros da cidade em 24 horas. O primeiro no bairro Ulisses Guimarães, na zona sul da cidade, e o segundo no bairro Morro do Meio, na zona oeste, que chocaram os moradores pela brutalidade praticada nas execuções. Os inquéritos sobre os crimes já foram concluídos e as investigações da Polícia Civil apontaram que, embora os crimes tenham sido praticados e coordenados pela mesma facção criminosa, eles não tinham ligações entre si. Até o momento, 12 pessoas já foram presas e aguardam julgamento e 4 permanecem foragidas. Uma delas, a mulher apontada como mandante de um dos crimes. A foragida é apontada por ser a responsável pela chacina do Morro do Meio, em que 7 homens naturais de Palmas e Cruz Machado, no interior do Paraná, foram assassinados e os corpos encontrados em um veículo carbonizado em uma região rural da cidade. A motivação teria sido um desentendimento entre a mulher e um dos homens em um bar horas antes do crime. Já os 4 homens mortos na chacina do Ulisses Guimarães foram mortos por disputas de território entre facções rivais. Os corpos foram localizados 2 meses após o crime, enterrados em uma propriedade particular após denúncias anônimas. E as identidades foram confirmadas através de trabalhos periciais. Bandidos invadiram uma casa de alto padrão em Jurerê Internacional, no norte da ilha, aqui na capital, e fizeram 10 pessoas reféns. Entre as vítimas estavam adultos e crianças. De acordo com a Polícia Militar, 4 homens com armas de brinquedo invadiram a casa por volta das 5 horas da manhã. Um homem deixou a casa e foi até o carro quando viu que ele estava com os faróis acesos e portas semiabertas. Ele foi rendido pelos assaltantes, que renderam 10 pessoas, entre adultos e crianças, e roubaram celulares e carteiras. Os criminosos também fizeram transferências bancárias. Na saída, os 4 se depararam com a Polícia Militar e fugiram. 2 deles foram presos em Canasvieiras, também no norte da ilha. Os outros 2 estão foragidos. E a polícia investiga um crime de latrocínio cometido nesta segunda-feira em Itajaí, litoral norte do estado. A casa de uma mulher foi invadida por um homem e a polícia investiga um possível estupro. Amanda Regina Samuel de Souza, de 40 anos, foi encontrada morta a facadas pela polícia dentro do apartamento em que morava, no bairro Fazenda. Ela era chefe de cozinha de um hotel. A Polícia Civil trabalha então com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a suspeita é que ela tenha sido estuprada. De acordo com os vizinhos, objetos foram roubados da casa. Na tarde de hoje, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos de idade. Apreendeu esse adolescente no bairro Murta, também em Itajaí. E ele é apontado como o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele deve responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta 7 milhões e 200 mil consumidores disseram ter sido vítimas de fraude em instituições financeiras no ano passado. O total de consumidores corresponde a 20% nos entrevistados na pesquisa feita pela CNDL e pelo SPC Brasil. O principal tipo de golpe foi a clonagem dos cartões de crédito e débito, seguido pela compra de produtos em anúncios falsos nas redes sociais, transações financeiras na conta bancária sem autorização, emissão de cartões sem autorização com documentos falsos, perdidos ou roubados e empréstimos sem autorização em nome das vítimas. Esses dados são bastante preocupantes e eles mostram que o consumidor precisa ficar muito atento com os dados, com seus documentos e também com seus cartões.
Os golpes atualmente estão cada dia mais sofisticados e a mesma tecnologia que facilita a vida do consumidor, que agiliza os pagamentos, também pode ser responsável por um grande prejuízo, no caso das fraudes. Ainda de acordo com o estudo, 34% das vítimas não conseguiram recuperar o dinheiro perdido com as fraudes. 61% dos entrevistados recuperaram o dinheiro, sendo que 18% obtiveram um valor a mais, a título de dano moral. A seguir, temporal provoca estragos na sede da Prefeitura de Ibirama, no Alto Vale. Os detalhes e a previsão do tempo no próximo bloco. E veja também, Justiça derruba liminar e libera Felipe Melo para assumir a Secretaria da Casa Civil do Estado. Detalhes em instantes. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. O governador Jorginho Melo obteve uma vitória importante na Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a liminar que impedia o governador de nomear o advogado Felipe Melo como secretário estadual da Casa Civil. A decisão foi do desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, que atendeu o pedido formulado pela Procuradoria-Geral do Estado. Com isso, a liminar concedida pelo juiz de direito de segundo grau plantonista do tribunal, João Marcos Bucchi, concedida no dia 4 de janeiro, foi derrubada. O desembargador entendeu que o cargo de secretário da Casa Civil é de natureza política, o que torna sem efeito, para este caso, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre nepotismo. Essa decisão do Tribunal de Justiça no regime de plantão contrariava toda a jurisprudência, quer do Supremo Tribunal Federal, quer do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina a respeito do assunto. O tema já está decidido pelo Supremo, já está decidido pelo próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, portanto, é possível ao governador escolher livremente, inclusive dentre parentes próximos, se for o caso, os seus secretários de Estado, como isso também é possível ao presidente da República em relação aos ministros de Estado e aos prefeitos em relação aos secretários municipais. Felipe Melo é filho do governador Jorginho Melo. Possui grande experiência na vida pública como secretário municipal em Florianópolis e também como secretário no próprio governo do estado, em diferentes pastas, entre 2011 e 2016. De acordo com o desembargador que derrubou a liminar, Felipe Melo possui notória qualificação técnica para assumir dita responsabilidade. De igual modo, não há nenhum indício de possível inidoneidade moral de Felipe que impossibilitasse a nomeação. Pois é, apesar da permissão dada pela Justiça no fim da tarde desta terça-feira, Felipe Melo divulgou uma nota em que desistiu da nomeação para a Casa Civil do governo do estado. O entendimento do advogado é de que, mesmo sendo absolutamente legal o que foi uma vitória de Jorginho Melo a nomeação, vai preferir ajudar o governador de fora do executivo. Felipe argumentou ainda que vai seguir a bem-sucedida carreira na advocacia. Um temporal na noite desta segunda-feira provocou danos na sede da Prefeitura de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. No mesmo prédio fica também a Câmara de Vereadores. A cobertura foi arrancada com um vento forte e caiu sobre um carro. Por pouco, a dona do veículo não se feriu. Assim que o dia amanheceu, foi reforçado o trabalho de limpeza para remover todo o entulho na frente e nos arredores do Centro Administrativo Ivo Miller. O prédio, que abriga a Prefeitura no térreo e a Câmara de Vereadores no segundo pavimento, teve a cobertura arrancada com a força do vento. Parte da estrutura de alvenaria acabou danificada. As longas folhas do telhado de aluzinco foram arremessadas para edificações próximas, onde também causaram danos. O temporal aconteceu por volta das 8h15 da noite e assustou quem estava por aqui. Uma das imagens mais impressionantes desse fenômeno que atingiu Ibirama está aqui neste ponto. O telhado foi arremessado lá do centro administrativo, como mostramos, atingiu vários imóveis vizinhos. E olha só, atingiu também em cheio esse veículo aqui, onde uma comerciante tinha acabado de entrar. A Claudineia tinha encerrado o expediente na loja de móveis assim que o temporal começou e queria voltar para casa para ver o filho, mas não deu tempo de sair com o carro.
Eu falei para o meu sócio, eu disse, pega tudo. Eu peguei minhas coisas e saí correndo pelaquela porta e ele foi fechando. Se eu não vou demorar, vou ligar o carro e vou te pegar na porta da frente. Quando eu saio para fora, aquilo era um tumulto. Eu não sabia o que fazer, como que eu ia me escapar, que eu via esse teto voando. Aí eu abri a porta do caroneiro e disse, vou ter que entrar por aqui. Quando eu entrei, estava tentando me ajeitar, consegui me ajeitar. É sorte que eu estava declinada, tentando me encaixar num carro. Imagine você quando entra por lá. Isso foi, acho que me livrou, a mão de Deus que fez dessa forma. E eu liguei o carro. Quando eu liguei o carro, aquilo caiu sobre a minha cabeça. Eu só senti o impacto. Ela não teve nenhum ferimento aparente, mas chegou a ir ao hospital em busca de uma avaliação médica. No interior do prédio administrativo, o maior estrago foi na Câmara de Vereadores, onde ficou tudo molhado. Até buracos se abriram na laje. O pessoal que estava em recesso teve que voltar para cá para organizar as coisas. E a gente acabou de reformar a Câmara de Vereador, todo o plenário todo, e agora está praticamente todo destruído. As documentação molharam tudo, os computadores. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Ontem foi o primeiro dia de trabalho do ano na prefeitura e a equipe terá que colocar a casa em ordem para retomar as atividades. O tempo em Santa Catarina nesta quarta-feira vai ser influenciado pela convecção a partir da tarde devido ao forte calor e também por áreas de baixa pressão. O dia até vai ser de sol com poucas nuvens na maioria das regiões de Santa Catarina. Só que a partir da tarde tudo muda, podem ocorrer pancadas de chuva em todo o estado e tem risco de temporais localizados, especialmente no sul e na faixa leste de Santa Catarina. O calorão dos últimos dias vai continuar nesta quarta-feira com sensação de ar abafado em todo o estado. Vamos ver as mínimas e as máximas previstas para amanhã. Na capital do estado, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 34. Em Blumenau, a máxima vai ser de 37 e a mínima de 20 graus, segundo a Epagre-Cirã. No sul do estado, Criciúma, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Em Lages, na Serra, variação entre a mínima de 16 e a máxima de 30. E em Chapecó, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E com o forte calor, cresce a demanda por energia. Muita gente recorre ao ventilador e ao condicionador de ar, não é? Veja agora algumas dicas para que a conta de luz não pese tanto no bolso. Nos últimos dias, não foi só a temperatura que disparou, o consumo de energia também. 4, 5 ventilador está gastando muito. Eu não tenho dúvida que a conta no final do mês, o calor, vai ser cobrado. Mas este especialista traz algumas dicas que passam pelas mais clássicas, como trocar lâmpadas incandescentes pelas de LED, até desligar os aparelhos que estão na função stand-by. Para o chuveiro, também há dicas. Controlando a temperatura aqui, eu consigo abrir pouco a água e até manter aqui o controle da temperatura. Um outro grande vilão da nossa conta de luz no final do mês é a geladeira. E aí existem algumas dicas muito simples, né, que a gente pode ter para evitar que se torne um grande problema, né, Marco? Sim, é só cuidar do consumo, principalmente com a manutenção. Então você vai abrir a porta da sua geladeira, ela está gerando uma resistência, ela não abre fácil, você tem que fazer um pouquinho de força, tá certo. Se abrir fácil, ela está com problema no isolamento, o ar frio lá de dentro está escapando. E nesse caso vai gastar mais energia. Outra coisa que a gente precisa fazer é deixar sempre a geladeira assim, ó, livre nas laterais e em cima. Tem que circular ar em volta da geladeira, porque o motor dela esquenta. Se não circular ar, quando ele esquentar, ele vai voltar para a geladeira, esquentando a geladeira e aí fazendo ela gastar mais energia. Outra coisa, ela tem que estar abrigada do sol. Pode ver que aqui não pega nenhum raio de sol. Se pegasse, essa geladeira acaba gastando mais energia, porque ela tem que se resfriar daquele sol que ela está pegando. E claro, precisamos falar de ar-condicionado e ventilador. O ideal é desligá-los ao deixar um ambiente. Para identificar o quanto cada aparelho pode gerar de gasto, há uma dica. Olhando sempre na etiqueta, e aqui diz o quanto ele gasta, ó, 1,33. Pega esse número aqui do quanto ele gasta, divide por 30. A gente sabe exatamente quanto ele gasta por hora. Esse ventilador vai gastar 4 centavos por hora de uso. A seguir tem o balanço positivo das doações de sangue recebidas pelo Hemosc em 2023. Tem também as informações do esporte. E veja ainda, comércio projeta recuperar o desempenho após as vendas abaixo do esperado na Black Friday e no Natal. Os detalhes em instantes. Até já. Estamos de volta. O primeiro trimestre do ano é sempre um período de queda nas vendas do varejo. E para trazer de volta a clientela, os lojistas apostam, inovam e fazem promoções que valem a pena para os consumidores. Um começo do ano tímido para as vendas no comércio.
Representantes do setor de varejo estão preocupados com a queda nas vendas. Nesta loja, por onde passam diariamente cerca de 3.000 pessoas, o movimento caiu. O que representa dezembro 3 vezes a menos é o movimento de janeiro. Então cai pelo 1/3 do movimento de dezembro e janeiro. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, as vendas de Natal registraram em todo o país queda de 1,4% em 2023, na comparação com o ano anterior. A preocupação aumenta com a chegada de janeiro. Historicamente, o primeiro trimestre do ano é um período de queda nas vendas. Isso porque o consumidor se preocupa em pagar contas como IPTU, IPVA, material escolar e a fatura do cartão de crédito com as compras parceladas de fim de ano. Para compensar as perdas neste período, os lojistas procuram inovar. Na capital, tem lojista que aposta em descontos, promoções e em uma variedade de produtos. Outros aproveitam para divulgar o negócio nas redes sociais. Nosso Instagram, que é bem ativo, fazemos algumas ações de promoções já no decorrer dessa semana, desse mês de janeiro, fevereiro, volta às aulas. Então a gente faz algumas ações bem fortes em cima disso. Este especialista aponta dicas para driblar a crise. O que você pode acabar fazendo, né, a maior parte dos lojistas, dos varejistas, é buscar aquela fidelização do cliente. Se o cliente comprou bem, não abandonar esse cliente, porque às vezes é um cliente com poder aquisitivo mais alto, que paga um ticket médio melhor. Uma outra coisa que pode ser feita, né, janeiro também é um mês que acontece, principalmente nos primeiros 15 dias, muita troca de produto. E muitos lojistas acabam vendo a troca de produto como um momento ali quase que de uma perda de tempo. Mas o cliente está dentro da loja, ele está ali com aquele produto, então por que não tentar, às vezes, vender por um produto com preço melhor, com uma margem melhor? Uma das alternativas é usar a criatividade e fazer promoções pontuais, com foco em datas temáticas. Nesta loja, que vende tudo por R$10, o foco agora é a volta às aulas. Algumas estratégias que a gente usa é trabalhar com as datas sazonais, né? Agora também tem a volta às aulas, então a gente tem todo o material escolar, toda essa linha, né, para a criançada que está voltando. Então isso também é uma obrigação do começo do ano, dos familiares, então aí a gente também trabalha, né, sazonalmente com alguns produtos para também não deixar as vendas caírem muito. O Criciúma se prepara para abrir a temporada na semana que vem. No ano, vai ter aí a disputa do título da Recopa Catarinense contra o Marcílio Dias. O time segue de olho no mercado para contratações. Até o momento, oficialmente, chegaram 3. Os laterais, Yerson Candelo e Miguel Trauco. E o atacante, Renato Kaiser. Tem também o meia uruguaio Baltazar Bárcia, que já frequenta os treinos do Heriberto Wilson, mas ainda falta o anúncio oficial do clube. Apesar desses reforços, o técnico Cláudio Tencati ainda está longe de estar satisfeito. Urgentíssimo são os zagueiros, né? Então a gente precisa toque de caixa, chegar um zagueiro pelo menos e 2 volantes. Hoje nós estamos muito deficitários nessas 2 posições. E para amenizar um pouco essa carência, pelo menos na parte da volância, Tencati confirmou que há negociações rolando com Igor Meritão, que está no Pumas, no futebol do México. Tudo indica que a semana vai ser movimentada em Criciúma e deve ter gente chegando ao Heriberto Wilson. Pelo menos 5 eu acredito que a gente tem que trazer e está essa semana aqui. Então, se a gente tiver um prejuízo agora, vai ser agora inicialmente. Mas para a principal competição do ano, que é o brasileiro, eu acredito que a gente vai estar bem pronto para aquilo que a gente vai encarar. No elenco do Figueirense, a comissão técnica e os jogadores intensificam os treinamentos para a estreia no estadual no próximo dia 20 de janeiro contra exatamente o Criciúma. Faltam menos de 2 semanas para começar o campeonato catarinense. Contagem regressiva já. 11 dias até o apito inicial. E quem vai abrir a competição é o Figueirense enfrentando o Criciúma. Espero que começar com o pé direito, né? É o início do catarinense pelo Figueirense. E eu vou encarar como se fosse o último da minha vida, né? Buscando os objetivos, com o pezinho no chão e da melhor maneira possível. Foco no estadual. O Figueira já está indo para a sua 5ª semana de treinos com o João Bursi no comando. Período importante porque o time é quase todo novo. Então, nesses quase um mês, o elenco conseguiu se conhecer e juram que já está rolando aquele entrosamento. E não é só o entrosamento. Os treinos intensos de João Bursi, muito citado pelos jogadores, já está tendo resultado.
Mas para colocar tudo à prova, o Figueira vai ter o seu primeiro teste no próximo final de semana. O Furacão tem um jogo-treino com o Operário no sábado, lá no Paraná. Hora de conferir o que é destaque no portal tvbv.com.br. Aqui na tela do Band Cidade, Luciano Hang se destaca em ranking de bilionários e desbanca Donald Trump. É isso mesmo, ó. A Forbes divulgou a relação dos 10 maiores bilionários do varejo no Brasil e o catarinense Luciano Hang lidera a lista e é o 17º colocado no ranking geral. O setor de varejo conta com 22 nomes na lista Forbes, que juntos acumulam então uma fortuna de 62 bilhões de reais. Luciano Hang, da Havan, se destaca com 16 bilhões e 300 milhões de reais. Ele desbancou inclusive nomes importantes, como Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, além da socialite, e a empresária Kim Kardashian, que tem uma fortuna então estimada em 1 bilhão e 700 milhões de dólares, segundo a Forbes. Este é apenas um dos destaques do nosso portal tvbv.com.br. Aqui na tela você confere outras informações. Vacina recombinante Zalica contra a Covid-19 é registrada pela Anvisa. Tem também policial de folga salva mãe e filha de afogamento em Palhoça. Esses e outros destaques, tem também os nossos colunistas. Tudo isso você acompanha em tvbv.com.br. É só acessar a partir do QR Code que está na sua tela, que você pode escanear com o seu celular para ficar muito bem informado. O Hemosk encerrou o ano com um crescimento nas doações de sangue na comparação com 2022. O resultado da maior adesão da sociedade é esse ato tão importante, não é? Que salva vidas. Em 2023, o Hemocentro do Estado recebeu 160.597 candidaturas de doação de sangue. Desse total, 135.166 efetuaram a doação. O número representa um crescimento de 4,1% na comparação com o total de doações de 2022. Também foram registradas 5.123 doações de plaquetas por aférese. De acordo com a direção do Hemosk, mesmo diante de eventos extremos, como as enchentes, foi possível atender 99,8% das solicitações de sangue feitas por hospitais e clínicas, o que também ajudou a viabilizar a realização de cirurgias eletivas. Entre os doadores, mais de 52% repetiram o ato pelo menos 2 vezes ao ano. 2,2% dos catarinenses são doadores regulares de sangue. O número é significativo quando comparado ao restante do país. Vamos em frente agora às 7h18, 7h18, imagens do início de noite em Florianópolis, na capital de todos os catarinenses. 27 graus é a temperatura. À tarde teve aí muito sol, mas agora o cenário é de céu encoberto e um pouquinho de chuva na cidade. Os destaques aí são para a ponte, que faz a ligação entre a ilha e o continente, que é a ponte Colombo Salles, com trânsito intenso, e também para a ponte que faz a ligação no sentido oposto, para quem entra da ilha a partir então da Pedro Ivo Campos. Esta é a condição de momento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Você confere as reportagens desta edição em tvbv.com.br. Acesse a ponte e a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.